Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã. Estamos num momento bem especial das nossas reflexões. Nós já entramos no lugar santíssimo ou no santíssimo lugar, onde havia apenas um móvel, que é a Arca da Aliança. Mas todas as coisas preciosas a respeito da Arca da Aliança nós estamos refletindo agora, e ainda tem muito mais coisas maravilhosas. Mas hoje nós vamos continuar, então, falando a respeito dos objetos que estavam na arca. Ontem nós falamos a respeito, no geral, a respeito deles, mas hoje nós vamos ver especificamente cada um deles. E hoje eu quero falar sobre as tábuas da lei que estavam, então, dentro da arca. Nós vamos, então, falar a respeito disso. A importância da gente entender que as tábuas da lei, ou seja, a lei em Israel, ela incluía 3 aspectos importantes que nós vamos encontrar no livro de Êxodo, no livro de Levítico e no livro de Números, que são as leis. Então, as primeiras leis são as leis morais, que são encontradas nos 10 mandamentos, que foram registrados, então, na primeira vez em tábuas de pedra, e ela foi dada 3 vezes para Israel. A primeira vez ela foi transmitida de forma oral para a nação de Israel, enquanto estavam juntos no Sinai, como nos mostra lá Êxodo capítulo 19 e 20, Hebreus capítulo 12 também faz uma análise sobre isso, e também o 18, 20. Então é importante a gente entender. Hebreus 12, de 18 a 20, ele fala também a respeito disso, mas eu quero falar a respeito de Êxodo, que diz assim: o Senhor desceu sobre o monte Sinai, sobre o alto do monte, o Senhor chamou Moisés para o alto do monte, e o Senhor disse a Moisés, e Deus falou todas estas palavras, Foi quando Deus então falou sobre os 10 mandamentos, ele falava aí, Moisés falava para o povo. Mais tarde, ela então foi escrita novamente pelo dedo de Deus em 2 tábuas de pedra, lá em Êxodo capítulo 31, versículo 18, diz assim: quando o Senhor acabou de falar com Moisés no monte Sinai, deu a ele as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Essas tábuas foram quebradas, Então, Deus falou uma vez oralmente, agora foi feito em pedras, mas essas tábuas foram quebradas por Moisés, simbolizando, o quanto o povo de Israel já havia quebrado o mandamento em se envolver no pecado da idolatria. Naquele momento, construído, então, um bezerro de ouro. Por último, os mandamentos foram escritos pela segunda vez em pedras, colocadas, então, na arca por Moisés, sobre o propiciatório, aspergido com sangue. Então, lá nós vemos isso em Deuteronômio, capítulo 31, versículos 24 a 26. Nós temos também a lei civil, ou o livro da lei. Era uma espécie de lei também moral, ampliada para situações específicas. Foram registradas, então, num livro que foi colocado ao lado da arca. Lá em Deuteronômio, capítulo 31, 24, 26, tem essa ordem. Então, essas leis que nós vimos lá em Levítico. Temos também a lei cerimonial. Esta lei representava exatamente a manifestação da graça de Deus e se referia, então, a todos os regulamentos relacionados ao sangue do sacrifício, ao sacerdócio, à adoração no santuário, às festas do Senhor e aos sábados. Então, Êxodo capítulo 25 e 40 e o livro de Levítico esclarecem essas leis cerimoniais e também as leis civis e as leis morais. Então, nesses 3 aspectos que nós vimos a lei, de Deus, moral, civil e cerimonial, nós podemos vislumbrar
as verdades descritas lá em João capítulo 1, versículo 17, que nos diz assim: pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Então, assim como pela graça de Deus, a lei, né, ou seja, o ministério para a morte que era, né, a lei tinha esse simbolismo, ela foi, quando ela foi colocada, precisou retirar a tampa do propiciatório, quando ela foi colocada lá dentro, quando ela foi coberta, então, pelo propiciatório e aspergido o sangue, assim também Cristo, né, o perfeito propiciatório, aspergido com sangue, se fez, então, maldição para remover a maldição daquela lei que estava sobre nós. Nós vemos isso em Gálatas capítulo 3, versículo 13, que nos diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, né, ou da morte, fazendo-se ele a própria maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito aquele que foi pendurado em madeira. Assim, toda a lei perfeita e completamente foi cumprida em Jesus Cristo. Só ele mesmo poderia cumprir a lei, pois a lei estava em seu coração. Nós vemos lá no Salmo 47, 8, que nos diz assim: então eu disse, eis aqui, estou no rolo do livro, está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus, pois a tua lei está dentro do meu coração. No Sermão do Monte, né, em Mateus capítulo 5 e capítulo 7, Jesus assumiu esse papel de legislador. Ele é aquele que exaltou a lei, tornando ela, então, gloriosa, como nos fala Isaías capítulo 42, versículo 21. Ele cumpriu a lei, então, em todos esses aspectos que nós falamos anteriormente, tanto moral, como civil, como cerimonial. E quando o seu corpo, então, foi partido e o seu sangue derramado na cruz, ele aboliu a lei cerimonial, pois é a completa e se tornou, então, a completa expressão da graça de Deus. Ele agora nos chama para uma lei superior, não escrita em tábuas de pedra, mas escrita com o dedo de Deus, que é o Espírito Santo de Deus. Então, sobre as tábuas do nosso coração, como nos diz Jeremias, capítulo 31, versículos de 31 a 34, que eu gostaria de ler. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração escreverei, e eles serão o meu Deus, e eles serão o meu, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o maior até do menor até o maior, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados não me lembrarei mais. Então, esta é a lei da nova aliança, uma lei muito superior, que é a lei do amor. Assim, então, nós vamos encerrar esta reflexão dizendo que as duas tábuas da lei colocadas na arca apontam para aquele que foi o único a cumprir perfeitamente a lei do Pai, isto é, a vontade do Pai. João 5,30 nos fala: eu nada posso fazer por mim mesmo, não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou.
E aí nós podemos ver Jesus falando: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Então, ele cumpriu perfeitamente a lei moral, civil e cerimonial que havia na antiga aliança. Hoje, nós estamos debaixo, então, de uma lei, a lei da graça e a lei do amor, escrita por Deus em nossos corações, através da obra poderosa de Jesus Cristo na cruz. Que o Senhor te abençoe e até amanhã, quando nós vamos refletir a respeito do mar